estar celebrando na próxima quarta-feira, no nome de Jesus. Amém? Vamos meditar na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, e nós vamos ler apenas um versículo, o versículo 11. Eu tenho usado muito esse texto, tenho usado muito esse versículo em minhas ministrações, e hoje veio fortemente ao meu coração de partilhar essa palavra nesse texto e nesse versículo, tá? O povo de Israel estava vivendo um momento muito difícil, muito desafiador. O povo estava desesperançoso, uma parte do povo estava desesperada, e então Deus levanta o grande profeta Jeremias e traz então esperança ao coração daquele povo. Por isso, o título da mensagem dessa quarta-feira é Meu Futuro Está Garantido. Diga comigo, meu futuro está garantido. Mas faça com autoridade, bata-se no peito e diga, meu futuro está garantido. Amém. Meu futuro está garantido. Como diz a palavra de Deus na carta aos Hebreus, nós não somos daqueles que se desesperam, nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que voltam, nós somos daqueles que olhamos para frente, daqueles que olham adiante. Por quê? Porque o nosso futuro está garantido e precisamos confiar no nosso Deus. Essa era a palavra do profeta Jeremias para o povo de Israel. Olhem para frente, olhem adiante, parem de olhar para trás, parem de se lamentar. Às vezes, irmãos, nós estamos sendo guiados pelas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, e isso começa a nos encher de desesperança, isso começa a encher o nosso coração de tristeza. As pessoas têm me dito isso, pastor, como é que eu vou olhar com esperança quando eu olho o cenário atual da minha vida? Como é que eu vou encher o meu coração de esperança se o que eu estou vendo, o que eu estou percebendo, essa é a minha realidade? É exatamente esse o propósito de Deus para um povo desesperançoso. Aliás, além do povo estar desesperançoso, a palavra diz que falsos profetas estavam se levantando para deixar o povo mais aflito. Se prepare, meu irmão, na fila do banco, no momento de pagar na lotérica, esperando o atendimento médico, pessoas vão sentar do seu lado só para drenar um pouquinho mais a tua fé e a tua esperança. Nós temos vivido tempo assim, as pessoas sentam e começam a falar, né, das suas dores, começam a olhar a realidade, começam a despejar sobre a nossa vida a sua desesperança. O que acontece? A gente começa a comprar isso como verdade. Era o que estava acontecendo nesse cenário, tá? Os profetas que se levantaram lá na Babilônia estavam dizendo para o povo, olha, não adianta olhar para o futuro com esperança. Não adianta vocês comprarem casa, não adianta vocês formarem família, não adianta vocês pensarem que em algum momento vocês vão voltar para Israel, não adianta nem trabalhar. Conversa aqui, gente, o cenário, entenda, a realidade aqui era que estavam dizendo para o povo, não adianta nem trabalhar. Imagina, o povo estava escravo na Babilônia, o povo não tinha governo, o povo não tinha voz, o povo não tinha, pelo menos na visão desses profetas, o povo não tinha futuro. Então Deus levanta o profeta Jeremias e diz para o povo, ó, para tudo. Agora a gente vai ler o versículo 11, você entendendo por que essa palavra veio. Capítulo 29, versículo 11 do profeta Jeremias diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Digam graças a Deus. Não é tua mãe, não é teu pai, apesar de nós pais orarmos e planejarmos um futuro para os nossos filhos, não somos nós que determinamos o futuro dos nossos filhos. Deus está dizendo, sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Diga comigo, esperança e um futuro.
É isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo que tem para o povo de Israel, e essa palavra se aplica a nós, prosperidade, esperança e um futuro. Por isso eu preciso olhar para a minha vida e dizer: o meu futuro está garantido. Vamos declarar isso mais uma vez? O meu futuro está garantido. Irmãos, Deus não depende de nada nem de ninguém. Deus não depende da decisão de ninguém, Deus não depende de governo, Deus não depende do clima, Deus não depende de políticos, Deus não depende da decisão de ninguém. Ele é o Senhor do tempo. Diga graças a Deus. Entenda, Deus não transita no Cronos, Deus transita no Kairos. O que é isso, pastor? O Cronos, gente, é o tempo que determina a nossa vida aqui na terra. E é isso que tem deixado, me permita usar essa expressão, é isso que tem deixado mais pessoas pilhadas, porque o tempo tem te pressionado. A urgência desse tempo que comanda a nossa vida tem nos afadigado, tem pressionado a nossa mente, a nossa alma. É a urgência das contas para pagar, é o boleto que vence, é a última consulta que vai depois de um diagnóstico, e aí o tempo vai nos pressionando. Deus não transita, Deus não anda nesse nosso tempo. E o segredo, entenda, o segredo é confiar nesse tempo que Deus transita, que é o Kairos. E o que é o Kairos? O Kairos é o tempo oportuno. É o tempo que Deus determina. O tempo, irmãos, que nos pressiona, o tempo que nos escraviza, faz a gente ficar ansioso pela conta que vai vencer. Faz a gente ficar ansioso pelo tempo que tem para pagar o apartamento que a gente vive. Faz a gente ficar ansioso porque o ano está acabando e o planejamento que a gente fez para 365 dias não foi do jeito que a gente esperava. E esse tempo vai pressionando a nossa alma. O Cronos vai pressionando a nossa área, porque o lugar que a gente alugou e onde está o nosso empreendimento, esse lugar depende do prazo do contrato que a gente assinou. Isso pressiona a nossa alma, isso aprisiona o nosso coração. Entenda, tudo está relacionado com o tempo. Tudo está relacionado com as pressões do tempo, porque tudo é urgente. Tudo é urgente para a gente. Olha, o contrato está encerrando, tá? O contrato com a prefeitura está encerrando, o contrato com o estado está encerrando, o contrato com aquela pessoa está encerrando, e esse tempo vai nos pressionando. Por que, gente, que nós temos medo e por que nós sofremos com o futuro? Porque o tempo nos pressiona o tempo todo. Desculpa o trocadilho, mas é assim que a maioria tem vivido, sendo pressionado o tempo todo pelo Cronos. Repito, Deus não transita no Cronos. Deus, ele transita no Kairos, que é o tempo que ele estabelece. É o tempo que ele determina. Se eu vou declarar essa frase, olhe para mim, eu preciso mudar uma chave na minha mente e no meu coração. Ou a minha vida é determinada e comandada por esse tempo que nós vivemos, ou eu decido aprender a descansar no Senhor, porque Ele tem o controle de todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. Diga graças a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, versículo 13. Eu agora vou fazer com você uma caminhada na Bíblia com algumas palavras-chave para que o teu coração se firme nas promessas de que Deus é Senhor do tempo. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Diz assim, Hebreus capítulo 4, versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Olhe para mim, sabe por que a gente sofre? Porque por mais que a gente se esforce, por mais que a gente fique ansioso, por mais que a gente se preocupe, eu e você, nós não sabemos o que vai acontecer na nossa vida. Por exemplo, amanhã, meio-dia. Você pode até ter um planejamento, mas você não tem certeza o que vai acontecer. Por quê? Porque isso não está patente aos nossos olhos.
A gente olha para amanhã até com uma certa esperança. Deus não. Deus, ele já está lá. Amanhã, meio-dia, ele já está lá. E está dizendo para mim e para você: meu filho, minha filha, eu estou cuidando de tudo. A palavra do Senhor diz que tudo está patente aos olhos dele. Eu costumo dizer, irmãos, que os olhos do Senhor, ele está vendo exatamente nesse momento, eu e você, aqui, na nossa comunidade, no bairro Coroa do Meio, e Deus está vendo agora, nesse mesmo momento, Adão, sua esposa, lá no Éden. Para ele é a mesma coisa, porque tudo está debaixo dos olhos dele. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? E Deus está vendo agora, nesse exato momento também, eu e você, dia 1º de janeiro de 2026. Ele está vendo também, nesse mesmo momento, tudo está patente. Isso é ser senhor do tempo. Por que que a gente sofre? A gente sofre porque a gente tem uma consulta com o médico dia 13 de dezembro e a gente está tentando saber como é que vai ser a conversa. Nossos olhos não estão lá. Os nossos olhos estão aqui no presente. Por que que o Senhor é Senhor do tempo? Ele está vendo tudo no mesmo instante. Diga graças a Deus. Diga comigo assim com os olhos fechados: meu Deus, me ajude a confiar em Ti. Você entende por que que a palavra do Senhor diz que nós precisamos descansar no Senhor? Gente, o que é descansar no Senhor? É descansar naquele que é Senhor do tempo. Então, como Ele já está lá no futuro, quando eu descanso nele, quando chegar para mim o tempo, o Senhor já garantiu tudo. Olha o que diz a palavra de Deus. Abra sua Bíblia no Salmo 27, o verso 14. Salmo 27. O verso 14, nós precisamos aprender essa palavra e aplicá-la no nosso coração. Salmo 27, o verso 14, nos diz assim: espere no Senhor. Entenda, a palavra não diz espere pelo Senhor. Olha que coisa reveladora, a palavra não diz espere pelo Senhor. O que seria a gente esperar no Senhor? Esperar no Senhor é estar no colo dele. Se ele já está no futuro, quando eu que sou escravo do tempo chegar no futuro, eu vou estar no braço de quem? Eu vou estar no braço de quem? Daquele que eu estou esperando nele. Confiar no tempo de Deus, irmãos, é isso. Espere no Senhor, seja forte, coragem. Aí mais uma vez o salmista confirma: espere no Senhor. Irmãos, ter um futuro garantido é aprender a esperar no Senhor. É tal qual uma criança. É tal qual uma criança. Uma criança, quando ela de fato confia no pai e na mãe, simplesmente ela vem para o colo e dorme. Você já viu como uma criança é ansiosa, né? Lá em casa é impressionante quando a gente vai fazer uma viagem, aquela ansiedade e tal, e a gente diz para as crianças: vão dormir, que amanhã já está tudo programado. Por mais que elas estejam ansiosas, sabe o que elas fazem? Elas confiam na nossa palavra, elas confiam na nossa afirmação, e o que elas fazem? Elas vão dormir. Por que você está perdendo noite de sono? Pastor, é involuntário, então eu quero te dar um exercício nessa noite. Na autoridade do nome de Jesus, espere no Senhor. Ele é Senhor do tempo. Esperar no Senhor, irmãos, é confiar. Quando lá em casa a turminha: não, mas a gente vai ficar acordados. Não, vão dormir, pode dormir. O dia vai raiar, vocês vão acordar. A gente vai colocar as malas no carro e a gente vai viajar. O que elas decidem? Esperar em nós. Porque está assim tão abatida, ó minha alma? Porque estás assim tão desesperada dentro de mim? Espera, pois, no Senhor. Eu te convido a fazer essa oração nessa noite. Se você confia que o teu futuro está garantido por Deus, você precisa aprender a esperar nele.
Esperança, irmãos, esperar e desespero vem da raiz da mesma palavra. Esperança, esperar e desespero vem da raiz da mesma palavra. Eu tenho falado sobre isso nessas últimas ministrações. Por que as pessoas estão tão desesperadas? Exatamente porque elas não sabem esperar no Senhor. Os nossos maiores sofrimentos, irmãos, os maiores sofrimentos e pesos que o ser humano carrega, está relacionado com essa dor no coração de querer pensar, definir o futuro. Deixa eu te dizer, eu e você, nós não temos esse poder. Esse poder está nas mãos do Senhor. É só Ele que é Senhor do tempo, então decida confiar e esperar no Senhor. Pastor, não é fácil, então comece a fazer esse exercício. Por isso que a palavra diz que nós precisamos, para receber o reino de Deus, nós precisamos nos comportar como crianças. Sabe o que está faltando a você? Está faltando a você voltar a ser uma menina, um menino, se jogando nos braços do Pai, confiando que o amanhã está garantido. Mas é um exercício. E você precisa entender que por mais que você se preocupe, Jesus disse isso no Evangelho de Mateus capítulo 6, ele diz: por mais que vocês se preocupem, vocês não vão conseguir acrescentar um côvado à vida de vocês, 1 milímetro ao curso da vida de vocês. Vocês não vão conseguir estabelecer que o fio de cabelo da cabeça não cai, por mais que vocês se preocupem. Jesus está nos ensinando o que, gente? A aprender a confiar nele. Você não tem o poder de garantir o futuro, de mudar o futuro. Só quem tem esse poder? O Pai Celestial. O que eu preciso fazer? Aprender a descansar nele. Olhe, quando você espera, descansa no Senhor, deixa eu te dizer, olhe para mim, muito peso e muito sofrimento é arrancado do teu coração. Esse é o problema. Os maiores pesos e sofrimentos que o ser humano tem carregado na alma está relacionado com esse desejo, esse anseio que nós temos de saber como é que vai ser o amanhã. Olha o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes. Já que você está com a Bíblia aberta aí em Salmos, você vai um pouquinho para a direita, depois Provérbios e depois Eclesiastes. Capítulo 8, versículos 6 e 7. Olha o que diz a palavra. Eclesiastes, capítulo 8, os versículos 6 e 7. Guarde essa palavra no seu coração e escreva na tábua do teu coração e deixe gravado. Eclesiastes, capítulo 8, os versículos 6 e 7 nos diz assim: porquanto, gente, essa palavra é poderosa demais. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. Há uma maneira certa e uma hora certa. Mas qual é a hora certa, pastor? A hora certa é a hora que Deus determinou, não a sua hora. Não é você que determina, não sou eu quem determina, é Deus. Essa hora certa aqui e o jeito certo foi estabelecido por Ele. Olha o que Salomão está dizendo: há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele. Qual é o sofrimento, gente? Qual é o sofrimento? O sofrimento é querer determinar essa hora e essa maneira. Deixa eu te dizer, e quero dizer de forma contundente, você não vai conseguir. Você não vai conseguir determinar qual a hora e a forma. Ou você confia em Deus, ou vai continuar com esse peso e com esse sofrimento no teu coração. Estou dizendo isso para o teu bem. Estou dizendo isso porque Deus te ama. Ou você aprende a confiar nele e esperar nele, descansar nele, ou vai continuar com todo o peso e com todo o sofrimento. É isso que Salomão está dizendo, que há um peso, há um sofrimento em quê? Em querer determinar esse futuro.
Irmãos, isso não nos isenta de planejar. Isso não nos isenta de nos anteciparmos e olha, eu vou me planejar financeiramente, eu vou me planejar em família. Tudo isso é válido, mas a garantia que vai dar certo é minha? É sua? Não, é dele. Olha o que Salomão continua dizendo: visto que ninguém conhece o futuro, quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Quem poderá dizer o que vai acontecer? Nós passamos 21 dias de jejum e de oração. Nesses 21 dias nós rascunhamos muitas coisas que colocamos aos pés do Senhor, nas mãos de Deus, dizendo: meu Deus, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor vai estabelecer esses planos. Agora deixa eu te perguntar, quem garante que isso vai acontecer? Mas nós confiamos. O meu futuro, meu irmão, o teu futuro é garantido por aquele que é Senhor do tempo. Diga para a pessoa do seu lado: aprenda a descansar. Aprenda a descansar. Você está muito aflito. Vamos dizer, como a gente diz aqui no Nordeste, sua alma está muito avexada. Teu coração está muito avexado. Irmãos, todas as vezes que eu percebo meu coração muito avexado, eu faço um retiro. Principalmente, eu gosto de correr de manhã, é nesse momento. Nesse momento ali, de 1 hora e meia, meus momentos de maiores conversas com Deus, dizendo para o Senhor: Senhor, só acalma o meu coração, porque está tudo planejado, mas eu não tenho garantia de nada. Quem determina e quem garante é o Senhor. Sabe o que vem no meu coração? Uma paz suprema, uma paz contagiante, porque tal qual criança eu aprendi e decidi confiar na gestão da minha vida a Ele. O Senhor quer tirar esse peso do teu coração e da tua alma. Como diz Salomão, muito do peso e do sofrimento é quando a gente está querendo determinar esse futuro. Não temos esse poder. Meu futuro está garantido, está por Ele, porque eu decido o que Ele determinou. Diga comigo: eu decido o que Ele determinou. Sabe como é o nome disso? Propósito. Nós precisamos ter um propósito de vida. E o nosso propósito de vida é confiar inteiramente no nosso Deus. Todos os dias, irmãos, eu estou planejando muita coisa na minha vida, para a minha família, para a nossa igreja, todos os dias. Todos os dias, se você pegar meus cadernos de rascunho, está lá um monte de coisa. E eu apresento ao Senhor dizendo: olha, está aqui, a minha parte eu estou fazendo. A minha parte eu estou fazendo. Agora, quem vai garantir isso aqui é o Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios. O livro anterior aí, Provérbios, capítulo 31, versículo 25. Enquanto você está procurando, até você achar, eu sei que você sabe, mas eu vou reforçar. Provérbios 31 é aquela célebre passagem, linda passagem, em que o sábio está falando sobre a mulher sábia. Esse provérbio aí, tá, nem é de Salomão, tá, gente? Esse provérbio, o último provérbio, 31, nem é de Salomão. E ele está falando sobre a mulher sábia que edifica a casa, a mulher sábia que gerencia a família, porque sempre é assim, tá, gente? Quando você olhar para uma família muito abençoada e próspera, pode ter certeza que lá está uma mulher sábia que gerencia e que cuida de toda a logística. É o que diz Provérbios 31. Aí diz que essa mulher acorda, pode aplaudir ao Senhor por isso, porque é verdade, é verdade. Os sábios judeus dizem que numa casa muito próspera, você vai sempre ver uma mulher determinando o futuro. Sempre é assim, sempre é assim. E Deus, ele sabe disso, tá? Quando Deus quis projetar o futuro da humanidade, ele primeiro não falou com José. Primeiro ele falou com quem? Deus estava pronto para determinar o futuro da humanidade, fazer uma cisão na antiga aliança, começar uma nova aliança.
Ele procurou primeiro José? Não. Ele procurou primeiro quem? Maria. E quando ele procurou, José disse para ele o quê? Simplesmente, amiguinho, só obedeça. Provérbios 31 fala disso, de uma mulher que acorda cedo, uma mulher que é laboriosa, que ajuda o marido, que faz com que o negócio da família prospere, e o sábio vai falando, e vai falando, diz que ela não se cansa, diz que ela tem uma alma forte. Aí quando chega no versículo 25, quando fala do futuro, Salomão diz, Salomão não, né, que nem foi Salomão, foi Lemuel. Não se fala muito na Bíblia sobre esse rei, mas foi o rei Lemuel, diz assim: reveste-se de força e dignidade. Sabe o que é se revestir, gente? É uma roupa que você coloca. Reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do quê? Do futuro. Olhe para mim, por favor. Quando você olha para o seu futuro, o teu futuro te arranca risos? Júbilo. É muito sério o que eu estou falando agora, irmãos. Quando nós estamos olhando para o nosso futuro, isso arranca júbilo do nosso coração? Prazer na alma. Porque a palavra diz que essa pessoa aqui, quando olha para o futuro, sorri. Ela enxerga o futuro e diz assim: está muito bem. Eu estou vendo tudo que está lá, porque tem o Deus que é o Senhor do tempo e Ele me mostra que está tudo bem. Então ela sorri. Mas por quê? Porque ela se planejou. Porque ela cuidou da base, ela cuidou do fundamento. Depois leia Provérbios 31. Você vai entender por que essa mulher aqui, quando olha para o futuro, a palavra diz que ela simplesmente sorri. Irmãos, a gente tem falado aos domingos sobre visão e vamos continuar falando disso, tá? Já que 2026 é o ano da colheita, a gente vai continuar falando sobre a visão do futuro. E nós precisamos sim começar a olhar para frente, como é que vai estar a nossa vida daqui a 3 anos. Dá para arrancar sorriso do nosso coração? Como é que estará a nossa vida daqui a 5 anos? Quando eu olho a minha vida daqui a 5 anos e eu faço uma projeção, meu coração se alegra? Quando eu olho para a minha vida daqui a 10 anos, porque nós temos essa capacidade, tá? Não de ver, mas de estabelecer, como eu ministrei domingo, a visão do coração. É isso que nós chamamos de visão. Então, quando eu olho para a minha vida daqui a 10 anos, isso me arranca suspiros e eu digo: que maravilha, eu sei que Deus já garantiu. Como é que isso pode acontecer, pastor? Com tudo que a gente está vendo, lembra da palavra de domingo, tá? Os olhos são os maiores inimigos da visão. Quem olha para o futuro e sorri, não é guiado nem está sendo guiado pelos olhos, tá? Quem olha para o futuro e sorri, não é guiado nem está sendo guiado por aquilo que os teus olhos estão mostrando, teus sentidos estão te apresentando. Então eu quero rapidamente, com os minutos que me restam antes da gente orar, falar para você como que uma pessoa pode olhar para o futuro e sorrir. Repito, nosso futuro só Deus que garante. Mas Deus entregou, preste bem atenção, Deus entregou na minha e na sua mão um poder e uma autoridade, irmãos, de olhar para frente, confiando nele, né? Confiando de que ele é quem vai garantir, confiando que ele é quem vai estabelecer, mas um poder e uma autoridade de estabelecer. Meu Deus, o meu futuro, ele está direcionado para ali. Quer ver como a gente pode pensar nisso na prática? Vamos imaginar que você decida fazer uma viagem nesse fim de semana. Então você decida sair daqui e você vai para Maceió, ok? Você decidiu, com a sua família.
Você já fez a conta financeira do que você vai gastar com combustível, que você vai gastar com alimentação, onde vocês vão parar para fazer um lanche e tal. Só quem vai garantir que você vai chegar em Maceió é Deus. Você pode se planejar do jeito que for, mas pode acontecer um monte de coisa para essa viagem não dar certo. Mas deixa eu te dizer, o que vai determinar que você vai chegar em Maceió. Vou dizer uma coisa que vai determinar. Vamos imaginar que você mora aqui na Coroa do Meio. Sabe o que vai determinar? Você tirar o seu carro de casa e você olhar lá no Maps, né, lá no Google, e você entender, eu tenho que direcionar o meu carro não para o sul, eu tenho que direcionar o meu carro para o norte. Isso vai determinar que você vai chegar em Maceió. Agora, meu irmão, minha irmã, se você sair de casa, vamos imaginar que você vai sair no sábado de manhã, e você pegar o seu carro e colocar ele na direção do sul e dizer assim, não, Deus vai me levar para Maceió. E você está pegando aqui, ó, a rodovia, aí você vai estar pegando aqui a rodovia dos Náufragos, você está indo para Mosqueiro, você está indo para Linha Verde. Sabe quando é que você vai chegar em Maceió? Nunca. Só se Deus pegar um imã assim e virar teu carro para lá, para o lado contrário. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Essa direção, ela acontece, olhe para mim, sabe como? A partir das minhas decisões. São as decisões que eu tomo, as escolhas que eu faço, que determinarão o plano de Deus se cumprindo na nossa vida. Eu não trabalho, gente, com premonição. Aliás, o Senhor não me deu esse dom. Eu conheço pessoas que Deus ele deu o dom da visão e da revelação, tá? Pessoa que chega para você e diz assim, ó, Deus me mostrou na tua vida isso, isso e isso. Eu conheço pessoas que o Senhor deu e acredito nisso. O Senhor não me deu isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu olho para a vida de algumas pessoas, mesmo sem ter o dom da premonição, e eu consigo enxergar o futuro de algumas pessoas, a partir das suas escolhas e das suas decisões. Como é que isso é determinado, pastor? Primeiro, com quem você tem andado? Eu olho para algumas pessoas e vejo as companhias dessa pessoa e eu posso dizer, eu já sei mais ou menos como é que vai ser o futuro dessa pessoa. Segundo, essas pessoas que você tem andado, que influência essas pessoas têm sobre a sua vida? Eu lembro quando eu estava na escola, ainda no primeiro ano ali do ensino fundamental, naqueles primeiros anos, e tinha alguns amigos, gente, que eles, meu Deus do céu, os moleques não assistiam aula durante o ano, como a gente costumava dizer, né? Gazeava a aula, perdia a aula, ao invés, aquela era a época das lan houses, lembra? Os moleques saíam de casa dizendo para os pais que iam para a escola e depois ficavam na lan house lá jogando, né? Nem todo mundo naquela época tinha videogame em casa. Eu estava estudando. Esses meus amigos, eles estavam jogando videogame a tarde toda. Eu sei que você não tem o poder da premonição, mas eu vou fazer uma pergunta e eu sei que você vai saber dizer. O que você acha que foi o futuro daqueles lá? Eles passaram bem de ano, eles hoje são bons profissionais, eles hoje são pessoas prósperas. O que você acha? Você nem os conhece, mas eu acho que você consegue sugestionar sobre o que aconteceu com aqueles lá. Entenda, irmãos? O Senhor ele já garantiu o nosso futuro, mas Ele nos deu o poder e a capacidade de determinar, através das nossas escolhas e nossas decisões, sobre como será o nosso futuro. E nós deveríamos nos preocupar muito com isso. Quais são as minhas amizades? Quais são os relacionamentos que eu tenho cultivado? Quais são os pensamentos que eu tenho cultivado? Gente, essa questão de futuro é algo tão sério que passa até pela nossa alimentação.
Como é que você tem cuidado do teu corpo, da tua alimentação, da tua saúde? Ouça, o jeito que você tem cuidado da tua saúde, pode ter certeza que isso vai te dar um vislumbre de como vai estar a tua vida daqui a 25 anos. Quer saber como é que vai estar o futuro do teu casamento daqui a 20 anos? O jeito que você está tratando a tua esposa é o jeito que você está tratando o teu marido. É Deus quem vai garantir o futuro, tá? Mas o jeito que eu estou tratando a minha esposa hoje, o jeito que eu estou tratando o meu marido hoje, tem sim uma chance muito grande de eu saber onde é que isso vai parar. Gente, quando nós olhamos para a vida de Daniel e vemos esse homem tremendamente abençoado, próspero, lembra o que Deus disse através do profeta Jeremias? O Senhor disse que tinha um futuro para o povo de Israel, o Senhor disse que tinha esperança para o povo de Israel e o Senhor disse que tinha prosperidade para o povo de Israel. Sabe quem estava lá nesse cenário? Daniel e seus 3 amigos. Sabe uma escolha que Daniel fez que determinou um futuro de prosperidade? Ele escolheu muito bem, selecionou muito bem os seus amigos. Eu acho demais Daniel capítulo 1, porque a palavra diz que primeiro foi ele quem decidiu não se alimentar daquela comida do rei. Interessante que ele influenciou seus 3 amigos. E sabe o que aconteceu? Os 4 caminharam vitoriosamente, triunfantemente para serem prósperos. Sabe por quê? Porque os 4 escolheram bem aquela amizade. Às vezes, meu irmão, eu estou orando, estou pedindo para Deus me abençoar, me prosperar, mas quando eu olho à minha volta, com quem eu tenho andado, quem eu tenho ouvido, quem tem me aconselhado, quem tem me dado conselho, quem tem influenciado a minha mente, meu coração, meus sentimentos, quando eu olho ao redor e olho para o meu futuro, eu penso, será que eu vou sorrir mesmo? Será que eu vou sorrir mesmo? Olhando ao meu redor. Quando a gente olha para a vida de Daniel, futuro garantido, de bênção, de prosperidade, o Senhor o colocou nos mais altos lugares daquela nação. Por quê? Porque Daniel escolheu bem as suas amizades. Daniel escolheu bem o seu relacionamento com Deus. Daniel escolheu bem quem fazia parte do seu dia a dia. Então, o que nós estamos lendo, o que nós estamos assistindo, com quem nós estamos conversando, a quem nós estamos pedindo conselhos, quem está influenciando as nossas decisões, sim, é Deus quem garante o meu futuro, mas isso determinará o rumo da minha vida. Então eu quero encerrar convidando todos nós para pensarmos nisso. Quando olhamos para o futuro, isso arranca sorriso no nosso coração. Como diz Provérbios 31, 25, olha para o futuro e sorri. Como é que eu sei, pastor? Olha ao seu redor. Eu encerro dizendo isso. Pode vir, pastor Anderson, chamar a turma aí para a gente já cantar. Porque eu quero encerrar dizendo isso para você. Eu posso dizer, irmãos, que ao longo dos meus últimos 5 anos, é muito sério que eu vou falar. E eu espero que isso esteja te tocando profundamente, influenciando a tua vida, para você olhar para o teu futuro e sorrir. Ao longo dos meus últimos 5 anos, eu precisei tomar decisões seríssimas no meu entorno. No meu entorno. Porque eu comecei a olhar para o meu futuro e eu não estava mais sorrindo. Comecei a olhar para o meu futuro. Quando eu olhava para o meu entorno, não arrancava mais sorriso do meu coração. E eu entendia que diante de Deus eu tinha uma responsabilidade. Projete sua vida daqui a 5 anos, 10 anos, e olhe ao seu entorno. Quem te aconselha, quem te influencia, quem determina os teus passos. Eu posso dizer com toda a convicção da minha alma, hoje, quando eu olho para o meu futuro, quando eu olho para a minha vida daqui a 5, 10 anos e eu olho para o meu entorno, quem são os meus amigos? Quem me ouve? Quem eu ouço? Quem são as pessoas que me influenciam? Meu coração se enche de regozijo, de alegria, e eu posso dizer, meu Deus,
Eu não posso determinar nada, nem garantir nada, é só o Senhor, mas eu entendo que o carro está na direção certa. Chegar no final da estrada é uma garantia tua, mas eu posso dizer firmemente no meu coração: o carro está na direção certa. Eu quero que você saia daqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, com essa convicção no teu coração. Quando você olha para a estrada do teu futuro, você consegue dizer para você mesma, para você mesmo: o carro está na direção certa. É Deus quem vai garantir que eu chego lá, mas o carro e quem está comigo dentro do carro está dizendo que a chance de dar certo é muito grande. Eu espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo, porque o Senhor diz para o seu povo: sou eu que sei. Sou eu que sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de te causar dano, minha filha, meu filho. Plano de te fazer prosperar e não de te causar dano. Plano de te garantir esperança e um futuro. E o Senhor continua dizendo, né? Então vocês vão orar a mim e eu lhes ouvirei. Vocês vão me procurar e vocês vão me achar. Quando vocês me procurarem de todo o coração, eu serei achado por vocês, diz o Senhor. Você vai procurar o Senhor vai estar perto. Você vai procurar o Senhor e você vai perceber que Ele está ali, dentro do carro. Por quê? Porque o carro está indo na direção certa. Digam graças a Deus. Fique em pé no seu lugar. Em nome de Jesus. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Encha o seu peito para declarar isso. Mas eu sei que a minha... Meu irmão, minha irmã, tem gente que está brincando com o seu futuro. Tem gente que está brincando com o seu futuro. Uma hora eu resolvo isso. Uma hora eu falo sobre isso. Uma hora eu fecho essa porta. Uma hora eu vejo isso. E a sua vida, está patinando no mesmo lugar. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Essa é a declaração, meu Deus, que me faz olhar para o futuro e sorrir. Esta é a declaração que me faz olhar para o futuro e sorrir. Meu Deus, não posso temer, eu só posso sorrir. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive. Eu quero fazer um convite especial para você que deseja nessa noite uma decisão de fé. Nós estamos no início de dezembro, o ano de 2025 está encerrando e nós precisamos tomar decisões que são verdadeiras, definitivas na nossa vida, situações definitivas na nossa vida, um verdadeiro divisor de águas. E eu quero convidar você que sabe que precisa tomar uma decisão na tua vida e colocar a tua vida na mão de Deus e dizer: meu Deus, eu preciso começar a olhar para o meu futuro e sorrir para Ele, mas eu sei que eu preciso de algumas arrumações na minha vida.
Eu preciso de alguns ajustes na minha mente. Você que deseja tomar essa decisão de entregar completamente a tua vida nas mãos de Jesus. Você já aceitou Jesus, você já é batizado, mas você entende a partir dessa palavra que algo maior precisa acontecer na sua vida. Venha receber essa oração aqui na frente do altar. Eu quero orar por você. Você que entende que não dá mais para ficar patinando no mesmo lugar e brincando com o teu futuro. Venha, mas venha rápido, pois eu quero orar por você. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Há uma urgência, há uma pressa. Deus está sorrindo para o teu futuro. Você que vem diante do altar pode ficar aqui virado para mim. Eu quero orar por você. No nome de Jesus. Há decisões urgentes que precisam ser tomadas na tua vida. Vem aqui na frente do altar. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Há decisões urgentes na tua vida e elas precisam começar hoje. É o primeiro passo, é hoje. É hoje. Você vai lembrar, dia 3 de dezembro de 2025, é hoje. Você vai dizer, meu Deus, foi ali. Foi exatamente ali que a chave virou. Foi exatamente ali que tudo começou a mudar, porque eu tomei essa decisão. No nome de Jesus. Ah, meu Deus. Eu oro neste momento pelos teus filhos e declaro a tua bênção, meu Deus. Uma mudança profunda, substancial acontecendo a partir do dia de hoje. No nome de Jesus. São pessoas fiéis, pessoas obedientes, pessoas que te conhecem, mas percebem, meu Deus, que um passo maior precisa ser dado. E essa decisão, meu Deus, é muito séria. No nome de Jesus, no nome de Jesus, que mudanças completas, meu Deus, comecem a acontecer a partir de hoje. Que uma nova mentalidade, uma nova visão, um novo jeito de enxergar a vida e as pessoas, um novo jeito, meu Deus, de enxergar a sua própria vida, um novo jeito de se enxergar, meu Deus, como filho e como filha, como profissional, no nome de Jesus. Uma decisão, meu Deus, que aponta para um futuro de bênção, de prosperidade. É o Senhor quem determina o nosso futuro, mas nós temos o poder e a autoridade de colocar o carro na direção certa. Então, na autoridade que há no nome de Jesus, eu oro por decisões que estão sendo tomadas nesta noite, meu Deus. Decisões sérias, decisões na alma, decisões, meu Deus, não apenas na superfície da alma, mas a decisão, meu Deus, no mais profundo do coração. Eu oro na autoridade que há no nome de Jesus, porque eu creio que algo poderoso dos céus está acontecendo a partir de hoje, meu Deus. Isso mudando completamente a mente, o coração, os sentimentos, as atitudes, as decisões, no nome de Jesus. Eu creio, meu Deus, eu creio em algo novo, garantido pelo Senhor, porque só quem garante o nosso futuro é o Senhor. E creio que algo maravilhoso, poderoso está acontecendo a partir de hoje, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você que está aqui na frente do altar, diga comigo, eu creio, meu Deus. Eu creio que é o Senhor que determina o meu futuro. E eu sei que a minha vida está nas tuas mãos. E o meu futuro já está garantido. E eu posso sorrir. Eu posso sorrir no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte. Volte para o seu lugar. Oh, vamos celebrar. Posso crer no amanhã com palmas. Celebramos na tua presença, meu Deus. Já celebre o seu futuro. Já celebre 2026. Olhe para frente e sorria e diga, meu Deus, já está garantido. Ele enviou o seu Filho amado
Deus enviou seu Filho amado. Vamos para casa assim, meu Deus. Retornaremos para os nossos lares dessa forma, celebrando o meu futuro, celebrando o nosso futuro. Volte para casa celebrando o seu futuro. Você tem que cantar essa canção sorrindo. Cante essa canção sorrindo e dizendo: já está tudo certo. Deus já garantiu. Deus já trouxe a saúde. Deus já trouxe a prosperidade. Deus já trouxe a salvação da minha família. Está tudo garantido. Eu creio. Eu creio. Como é bom confiar em Ti, meu Deus. Como é bom confiar no Senhor. Descansamos em Ti. Oh, esperamos em Ti, meu Deus. Esperamos em Ti, meu Deus. Aleluia. Aplauda ao Senhor bem forte. Louvado seja o nome do Senhor. Levante bem alto as suas mãos e agradeça ao Senhor. Diga comigo: meu Deus, eu estou olhando para o meu futuro e eu posso sorrir. E só diga isso se isso for verdade no teu coração. Oh, irmãos, apesar disso nos influenciar, nós não dependemos de políticas públicas, nós não dependemos de governantes, nós não dependemos de políticos, nós não dependemos daquilo que acontece no nosso país, apesar disso nos influenciar. Louvo a Deus por tudo que está acontecendo na nossa nação. Entenda, o Senhor Ele está fazendo um reboliço, um avivamento acontecendo. Se prepare para um tempo de colheita, entenda isso. Todas as vezes, irmãos, que há um movimento nos céus, ouça, o mundo espiritual ele fica irrequieto. Há algo muito se movimentando. Entenda, os céus estão no comando. O Senhor não perde o controle. A palavra do Senhor diz que Ele tem o controle das nações. Então confie. O teu negócio está nas mãos de Deus. O teu empreendimento está nas mãos de Deus. O teu emprego está nas mãos do Senhor. Os teus filhos estão na mão do Senhor. Tua família está na mão de Deus. As tuas finanças estão nas mãos do Senhor. Apenas confie. Ele está no controle. Ele não perde o controle. O Senhor não entra em crise. Nele não há escassez. Porque eu sei os planos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. Você pode dizer amém? Diga: eu sei, meu Deus, que o Senhor tem um plano para a minha vida e eu vou confiar nesse plano. Diga: eu vou confiar nesse plano. Confie no plano de Deus. Vamos para casa na bênção do Senhor. Confie no plano do Senhor. Confie no plano do Senhor. Ele não falha. Abençoe quem está perto de você com uma palavra de bênção. Diga para essa pessoa que Deus tem um plano para a vida dela em 2026. E o plano está garantido, está definido. Como é bom confiar no Senhor. Mesmo quando vem a enfermidade, a gente sabe que o Senhor está no controle. E a gente olha para o futuro e sorri. A gente olha para o futuro e sorri. Irmãos, o maior testemunho que eu tenho na minha vida, eu quero te dizer isso antes da gente ir embora. Me permita, por favor, só essa parte do seu tempo. O maior testemunho que eu tenho na minha vida sobre alguém que descansa no Senhor em relação ao futuro é da minha mãe. Quando o Senhor estava pronto para levar a minha mãe, eu olhava para a face da minha mãe e via no rosto dela, na face dela, só paz e tranquilidade. Irmão, quando a gente fechar os olhos para essa vida e a gente abrir os olhos lá contemplando o Senhor, aí, meu irmão, que começou a parte boa. E essa deve ser a nossa preocupação. Entenda, fechar os olhos para essa vida, meu irmão, é nada. Porque de fato o que está em jogo aqui é a eternidade. Então, a maior preocupação que o ser humano deveria ter, meu Deus, quando eu olho para o meu futuro, a eternidade está garantida com o Senhor? Eu quero te convidar a ir para casa pensando nisso. Está garantida com o Senhor? Porque, meu irmão, se aqui tem um futuro ruim, já é uma bronca. Imagina uma vida eterna sem Deus.
Então, quando eu olho para o meu futuro, e esse é o maior testemunho da minha vida, quando eu olhava para a face da minha mãe, eu via na face dela paz e tranquilidade. Sabe o que traduzia para mim? Meu filho, quando os meus olhos se fecharem para aqui, começarão as verdadeiras delícias, prazeres, paz, felicidade eterna. O ser humano deveria pensar mais nisso. Teu futuro está garantido de Deus? Porque entenda, o cerne dessa canção que a gente está acabando de cantar é isso. É o sacrifício de Jesus, Ele quem garantiu o nosso futuro. Obrigado, meu Deus. O meu futuro, não apenas nessa terra, mas na eternidade. Essa é a parte mais importante, meu Deus. Essa é a parte mais importante. O meu futuro está garantido, meu Deus. E quando eu olho para o carro, o Senhor está dentro dele. E não sou eu quem está guiando, é o Senhor quem está ao volante. E isso traz paz ao meu coração. Isso traz tranquilidade à minha alma. O Senhor está ao volante. Por isso meu futuro está garantido. Eu oro, meu Deus, para que as pessoas aqui presentes, aquelas que estão em casa, estejam tendo essa mesma visão, meu Deus, de um futuro garantido pelo Senhor. Ah, meu Deus, não ficaremos com a palavra do nosso inimigo, nós ficaremos com a palavra do Senhor. Nosso futuro, a nossa vida está nas tuas mãos. Por isso podemos descansar e confiar em Ti. Leva-nos em paz, nos dá uma noite tranquila e de paz, meu Deus. Faz descansar o coração desse Teu filho e dessa Tua filha no Senhor, no Teu Espírito, meu Deus. Obrigado por tudo, Te agradecemos pela bênção de estarmos aqui e desfrutarmos da paz que excede todo o entendimento. Possamos sair daqui curados e sarados pelo Espírito Santo de Deus. Nos dá um restante de quarta-feira abençoado, uma quinta-feira, meu Deus, muito abençoada e vitoriosa, desfrutando sempre da Tua presença. Leva-nos em paz. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Saia daqui declarando isso. Sim, eu creio, meu Deus.